Como seria se em minutos você pudesse acessar poderosos recursos internos que transformam completamente a sua vida pessoal e profissional? Sim, isso é possível e eu posso te ensinar a fazer isso. Mas para que você aprenda comigo e pratique comigo, eu vou te pedir algumas coisas: que você se inscreva no canal, acesse o sininho, compartilhe com as pessoas, cheque a caixa de informações, descubra como você pode saber mais sobre o trabalho que eu faço e comunicar-se comigo, e compartilhe com as pessoas que precisam. A partir de agora nós vamos começar um processo que vai fazer uma grande diferença para a sua vida. Eu vou pedir para você fechar os olhos e respirar profundamente. E a cada respiração você vai prestando atenção no ar que vai entrando, no ar que vai saindo, no ar que vai entrando. Vá notando, vendo, ouvindo, sentindo do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Vá experimentando de alguma forma agora a mudança em você de estado, onde você experimente o corpo tudo junto, em harmonia, relaxando, porque você volta para momentos onde tudo isso acontece na sua estrutura e a mudança se faz presente. E enquanto você vai amplificando tudo que faz com que você relaxe, eu vou contar de 5 a 0 e a cada número que eu for contando comigo você vai aprofundando esse estado, aprofundando esse momento. Então vamos, isso, sim, isso, 5, muito bem, isso, 4, da sua forma, da sua maneira, isso, 3, muito bem, isso, tente em vão resistir, isso, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Enquanto você relaxa profundamente, eu vou pedir que você, uma última vez, pense em vários desafios que você vem experimentando, onde muitas vezes você poderia experimentar uma impressão de uma espécie de desarmonia ou desequilíbrio entre vários aspectos que nos compõem. Nós podemos, por exemplo, categorizar o que nos compõe de diferentes formas. Uma delas seriam as dimensões espiritual, mental, emocional, física. E muitas vezes existe uma percepção de que essas dimensões que deveriam estar conectadas em harmonia uma com a outra, muitas vezes entram em desarmonia, gerando uma série de questões. Isso. E eu quero que uma última vez você veja numa tela de cinema quais são essas questões, quais são esses acontecimentos, essas ocorrências que demonstram alguma desarmonia dessas dimensões ou entre essas dimensões espiritual, mental, emocional, físico. Veja numa tela de cinema e na frente da tela de cinema existe uma grossa parede de vidro à prova de balas que protege. Do seu lado você faz alongamento, respira, solta o seu corpo, enquanto atrás do vidro você vê na tela em preto e branco, com a distorção forte da tela, o que acontece lá. Isso. Ainda? Isso. E você vai vendo, ouvindo, sentindo, aprendendo,
tantas coisas importantes. Isso, sim. E eu quero que você veja os fatores externos e os fatores internos, e concentre-se nos fatores internos e pergunte-se o que essa parte minha tentava fazer por mim, nesse caso, nessa situação, onde eu experimentei algum tipo de desequilíbrio, desarmonia desses fatores. Quando aconteceu alguma coisa que sinalizou algo nesse sentido, o que essa parte tentava fazer por mim, o que essa parte tentava mostrar para mim, o que essa parte tentava dizer para mim, através de tudo isso, lá no fundo. O que é importante? Quais são as coisas importantes envolvidas? E como minha reação, de alguma forma, parece ter atendido de uma forma aprendida no passado a um valor importante, a alguma coisa importante. E como seria se a partir de agora eu pudesse ter a oportunidade de atender a isso que é importante de outro jeito, de outra forma, de outra maneira, de outro jeito, de outra forma, isso, de outra maneira, isso sim, muito bem, tente em vão resistir, isso sim, sim, isso. E nesse momento eu vou pedir para que você imagine que do seu lado do vidro você encontra uma poltrona confortável e que você vai se deitando nessa poltrona que vibra e é muito macia, muito aconchegante. O que faz com que o seu corpo relaxe mais e mais e mais, muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito, muito, muito mais. Isso sim. E é como se uma parte sua fosse se desprendendo de você. E no que vai se desprendendo, 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 isso sim, desprendendo, desprendendo, sim, você vai flutuando e é como se você fosse rumando para o todo maior, para o campo maior. E nesse momento, o seu senso de ser se modifica, porque você agora, por algum momento, por algum tempo, deixa de ser você, apenas você, e passa a ser o todo, passa a ser o campo maior. Não só o campo físico maior, o universo com planetas, galáxias, onde você mantém alguma coisa da sua consciência, mas ao mesmo tempo existe a consciência de ser parte desse todo maior, parte desse todo maior. E eu quero que você sinta-se, veja-se, ouça por todos os canais. Você experimenta inúmeras evidências do poder desse todo maior, que não só é um todo físico, energético, mas um todo
que pode incluir também a dimensão espiritual. E eu quero que você experimente intuitivamente, de forma vivencial, o seu universo espiritual. O universo espiritual que caracteriza você, o todo espiritual que caracteriza você. Deixe que o que significa espiritual esteja presente, conecte-se. E é uma experiência muito mais do que uma aferição de dados ou fatos. É o que nós podemos aferir. E você vai experimentando esse todo, essa dimensão, e os valores de ordem maior, conectados com esse espiritual, conectados com esse todo. Os valores de ordem maior, as crenças de ordem maior que pertencem a esse domínio são diferentes das outras crenças sobre a sua vida, sobre trabalho. São as crenças referentes ao todo maior, ao espiritual, ao universo, à existência, à consciência. A consciência. Isso. Apenas experimente corpo tudo junto, integrado, processando inconscientemente, processando. E é como se a força espiritual e a força do campo maior trouxessem para você um campo que nutre, cura, protege, equilibra e se reequilibra diante do desequilíbrio externo. Todo o significado das crenças, valores espirituais, todo o estado que advém disso, as emoções, as sensações, são transferidos metaforicamente para esse campo que engloba você e ajudam, entre outras coisas, a ter essa estrutura energética permeando, protegendo o seu ser o tempo todo. Isso, o tempo todo. Isso, fechando, protegendo no bom sentido o seu ser. O que ajuda você a definir, inclusive, a sua visão. O que disso você quer trazer para a realidade, para o mundo, para o planeta Terra, para o seu trabalho, para a sua vida. O que disso você quer trazer, você vai trazer do seu jeito. Isso começa a estruturar ainda mais, de uma forma mais robusta, a dimensão mental, um senso de ser, com uma estrutura de mente, amparada por uma força e significados espirituais profundos, como uma visão que você traz para a realidade para transformar em alguma coisa concreta em si, na sua vida, no que você faz. Isso estrutura a sua mente. Estrutura a sua mente agora, nesse momento, nesse instante.
estrutura e a sua mente, que já tinha uma série de processos e pensamentos e comprometimentos, vai se estruturando completamente com a força espiritual, com uma visão forte, com uma missão forte, que é a sua forma de fazer acontecer tudo isso na realidade. Mas para isso a mente fica forte, o mental, a tradução dos valores e crenças espirituais e a interface que faz com senso de identidade, com as crenças que são importantes para a vida que você tem, os valores que estão no fundo dessas crenças, mais relacionados à vida que você tem. E você vai percebendo a ressonância entre os valores e crenças que você sustenta, cultiva e trabalha para a sua vida hoje, ressoando em ressonância com os valores e crenças espirituais. Também, e uma identidade mediando essas dimensões, e uma mente estruturada, que com a inspiração espiritual define no mundo que nós vivemos o que é possível, o que você pode agora, o que você é capaz e o que você merece. E comece a representar na sua mente do jeito que você quiser, como a força espiritual e a força mental vão criando uma estrutura emocional sólida, flexível, porque onde existe rigidez, existe patologia. Então existe flexibilidade. Flexibilidade porque o tempo todo, todo mundo é como um avião que fica desviando o tempo todo de sua rota por conta do tempo, do tráfego aéreo, mas o tempo todo o computador de bordo põe de volta na direção certa e muitas vezes até adianta comparado ao plano original inconscientemente. Então, dessa forma, deixe que o espiritual e a consciência dos valores e crenças de ordem maior inspirem a estruturação dos valores e crenças do momento da sua vida hoje, mais presentes, mais presentes. Isso te dê parâmetros, critérios específicos, parâmetros, critérios específicos. Isso. Parâmetros, critérios específicos para lidar tanto com o que acontece que nós gostamos e queremos, quanto com aquilo que é diferente, quanto com aquilo que nos surpreende
Muitas vezes, aquilo que nos surpreende, é como se fosse um arranha-céu construído em cidades onde tem muitos terremotos. Ele já tem um balanço inconscientemente que mantém a estrutura flexível, balançando sem cair. E já é previsto que balance e está tudo bem. Mas existe a confiança numa estrutura profunda, em algo que mantém a estrutura, mantém a estrutura, mantém a estrutura. Isso. Mantenha a estrutura. Mantenha. E todos os dias a mente inconsciente agora cria essa estrutura, gera essa estrutura. Isso. Faz essa estrutura. Isso. Trabalha essa estrutura da melhor forma possível agora. Essa estrutura. Lembrando sempre que existe um espiritual com seus valores e crenças, uma visão de fazer isso acontecer, filtrados pelo seu jeito único de ser. Isso, sim. Muito bem. E isso estruturamente define critérios e te dá flexibilidade. Flexibilidade. O balanço no arranha-céu onde tem o terremoto é previsto e esperado, assim como o balanço e a flexibilidade diante dos desafios da vida é previsto e esperado para você. E a cada balanço, a cada diversidade, a cada prazer, a cada conquista, tudo é feedback, tudo é crescimento, tudo é desenvolvimento, tudo são oportunidades para que você experimente viver, ouvir, sentir, viver, ouvir, sentir, viver, ouvir, sentir. E tudo isso corporifica-se na bioquímica do corpo, nas sinapses cerebrais, na musculatura, na respiração, nos batimentos cardíacos. Isso. Tudo isso vem para o corpo, vem para as ações, comportamentos, vem para a organização mental forte, sólida, congruente, onde esses princípios, critérios, parâmetros vão ficando cada vez mais claros e são sempre avaliados, revistos, atualizados, trazendo para os ambientes onde você vive e se relaciona a harmonia. Agora, a harmonia nesse processo como um todo. Isso. E você vai experimentando um campo de energia envolver o seu corpo, representando a integração espiritual, mental, emocional, física. E esse campo fecha o seu corpo,
energeticamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E os balanços e desafios são oportunidades para manter a estrutura de pé, para manter a estrutura mais forte, como se fosse uma musculação, onde se tonificam os músculos cada vez que os músculos se movimentam. Isso te dá a oportunidade de ser quem você é com leveza, a partir de um posicionamento espiritual, de propósitos e crenças espirituais. Tudo mais vai se alinhando, o que faz com que você tenha autorização para ser você e se posicione, se imponha mesmo em alguns casos. E toda essa dinâmica aqui sugerida, trabalhada, vai sendo costurada, vai sendo estruturada, vai sendo dinamizada, relacionada uma com a outra, cada parte com a outra parte. Cada elemento com os demais elementos vão sendo estruturados. Isso vai gerando sonhos, insights, intuições, racionalizações, emoções. E tudo é feedback. Tudo é uma oportunidade para você aprender. E na medida em que você vai lembrando de esquecer ou esquecendo de lembrar dos detalhes programados aqui e agora, é quando você, mente inconsciente, vai ganhando mais poder, mais força e mais liberdade para poder fazer esse alinhamento espiritual, emoção, corpo, sistemas maiores, menores, macro, micro, tudo isso vai sendo alinhado. E a consequência disso é uma estrutura multidimensional fechada no bom sentido, alinhada, estruturada. E na medida em que você vai lembrando de esquecer, isso vai ficando mais forte. A percepção desse campo é como uma âncora que fecha e ao mesmo tempo imaginar-se com essa âncora, com essa cor, com esse padrão de vibração. É o que você precisa para fechar esse sistema e sentir-se forte, onde você inclui na percepção da força a flexibilidade e a administração dos desafios. Não existe força sem essas coisas na equação resolvidas. Eu vou fazer uma contagem de 0 a 7, a cada número você vai decidir se você vai, ouvindo a indução, abrir os olhos, despertar ou dormir, relaxar, cochilar, mas quando quer que você abra os olhos, tudo vai ficar claro, fazer sentido e soar muito bem, e você vai espalhando as consequências disso pelas vísceras, trazendo bem-estar na barriga, pelo coração, disparando emoções boas e positivas e trazendo emoções de sustentação para todo esse processo. E mental, onde no aqui e no agora você faz a diferença, acessando o melhor que existe em você. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez uma diferença na sua vida, então eu vou te convidar para conhecer um pouco mais a programação neurolinguística, a hipnose e o coaching. Eu vou te convidar para visitar o ressignificando.com. No ressignificando.com você tem muitas centenas de induções hipnóticas profundas, diferentes daquelas que eu publico aqui, porque algumas delas são pacotes inteiros para trabalhar a mesma questão, ou seja, você cerca por todos os lados aquela questão, envolvendo questões sobre o trabalho, a vida, os afetos, a sexualidade, a prosperidade. E se você quer fazer cursos de formação gravados em programação neurolinguística, coaching, hipnose, ou cursos de aplicação que trabalham sexualidade, prosperidade, emagrecimento,
e uma série de outras coisas, espiral dinâmica, liderança, etc. Cursos tanto para estudar quanto para aplicar-se e beneficiar-se com esses resultados, visite andrepersia.com.br. Em andrepersia.com.br você também vai ter condições ultra especiais para que você aprenda PNL desse jeito único que eu desenvolvo já há muitos anos. Aguardo você do outro lado.